Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Recebam todos e todas as boas-vindas do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples e brevidade das solenidades, dispensaremos a leitura das nominatas, mas sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas. Também em respeito ao pacto, que fala sobre acessibilidade, eu farei agora a minha autodescrição. Meu nome é Francine, eu sou uma mulher negra, de 1,70 m, 45 anos, tenho cabelos médios, cacheados e uso óculos. Iniciamos agora a audiência pública para tratar da transformação, alteração de jurisdição ou extinção do posto avançado de Afonso Cláudio, de acordo com critérios estabelecidos pela Resolução 296 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Também estará em debate o impacto das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça e como elas podem contribuir para aperfeiçoar os serviços prestados pela Justiça do Trabalho do Espírito Santo. A audiência será presidida pela presidente do TRT-17, desembargadora Daniele Correia Santa Catarina, e seguirá a seguinte programação: abertura oficial com a composição de mesa e a fala da presidente. Após, haverá a abertura do espaço de fala para contribuições de até 3 minutos cada. Seguirá a ordem da inscrição para sustentação oral. Encaminhamentos finais realizados pela desembargadora presidente. Passaremos agora à composição da mesa de honra. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, desembargadora Daniele Correia Santa Catarina. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, Stanislau Talon Bose. Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta. Representando a Câmara Municipal de Afonso Cláudio, o segundo secretário, Vanildo Campim. Presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Afonso Cláudio, Gustavo Guimarães. Representando a AESAT, Associação dos Advogados Trabalhistas do Espírito Santo, Rafael Pisa Pimentel. Juiz auxiliar da presidência do TRT-17, Fábio Eduardo Bonisson. E o presidente do Simpojufes, Denismar Marques. Os componentes da mesa podem tomar seus assentos. Ouviremos agora a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, desembargadora Daniele Correia Santa Catarina. Bom dia, bom dia, bom dia a todos os presentes nesse clima aqui serrano. Inicio fazendo a minha autodescrição, visando a acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos. Estou usando um óculos marrom, um vestido preto com os detalhezinhos marrom e um blazer marrom e um sapato preto. Sou de meia idade, diferente da Francine, não vou contar a minha idade para todos ficarem curiosos e depois pedirem o contato da dermatologista, né? Mas inicio fazendo um agradecimento muito especial ao padre Rodrigo Chairas, aqui da nossa paróquia, da paróquia aqui de Afonso Cláudio, que cedeu o espaço para podermos estar aqui hoje.
Saúdo também o doutor Stanislau, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o nosso prefeito aqui, Luciano, o representante o segundo secretário da Câmara Municipal, Vanildo, o representante aqui da subseção, doutor Gustavo, o doutor Rafael representando a ESAT e o Denismar representando aqui o Simpojuf. Inicio, então, a minha fala fazendo um breve histórico, né, do motivo por que nós estamos aqui. Na verdade, a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 296 de 2021 previu que os tribunais deveriam, em até 3 anos, e esse prazo se encerra agora em 12 de julho de 2024, fazer um estudo e uma análise sobre os postos avançados da Justiça do Trabalho, visando dar um encaminhamento, um direcionamento a esses postos. Então, essa resolução 296, ela prevê em seu artigo 38, que os tribunais regionais do trabalho deverão, em até 3 anos, que é esse prazo que eu comentei que encerra agora, dia 12 de julho, extinguir ou readequar a estrutura dos postos avançados existentes em sua jurisdição. Então, desde ontem, nós decidimos por fazer audiências públicas nos municípios dos 3 postos avançados que nós temos aqui no estado, que é Mimoso do Sul, Alegre e hoje aqui em Afonso Cláudio. E o parágrafo 1º dessa resolução, desse artigo 38, prevê que os tribunais deverão promover a adequação da jurisdição em decorrência do determinado no caput deste artigo, podendo adotar, conforme sua conveniência, a conversão do posto avançado em vara do trabalho, justiça itinerante, juízo 100% digital ou núcleo de justiça 4.0. E aí ele traz uma exceção no artigo 41, no final dessa resolução, que diz que o plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderá, a requerimento do tribunal, flexibilizar as regras previstas nessa resolução, quando entender justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais. Então, trouxe essa exceção, prevendo que o requerimento poderá ser apresentado pelo tribunal ao CSJT, que é quem, então, deliberará sobre o tema. Então, especificando, né, essas opções que a resolução trouxe, a primeira seria a conversão em vara do trabalho. Com relação à conversão em vara do trabalho, há alguns requisitos, né, que a própria resolução traz, além do critério de que é possível transformar em vara do trabalho se a movimentação processual daquele posto for igual ou superior a 50% da média das varas do tribunal. Com relação a isso, a movimentação da média do nosso tribunal, aqui no Espírito Santo, no triênio de 2021 a 2023, foi de 960 processos, então 50% desse quantitativo seria 480 processos. Então, em tese, né, teria que ter no mínimo 480 processos no posto avançado para que possamos transformar em vara, além do rito específico de criação de uma vara do trabalho, que precisa ir para o CSJT encaminha um projeto de lei para o Congresso e aí passa por todo o iter procedimental do Congresso, né, todas as comissões, etc. Aqui no posto avançado de Afonso Cláudio, nós tivemos, no ano de 2023, nós tivemos, na verdade, no triênio, nós tivemos uma média de 112 processos. Em 2023, agora eu risquei aqui, eu acho que é 124, né, que estava aqui registrado no ano só de 2023 e no triênio 112 processos. Então, assim, pelo quantitativo processual não seria viável a criação de uma vara do trabalho aqui em Afonso Cláudio. Mas estamos aqui para ouvir sugestões. A segunda opção trazida pelo CSJT é a questão da justiça itinerante. A justiça itinerante, aí não haveria um posto aqui
nenhum ponto fixo aqui, mas o tribunal organizaria audiências, né, nessa localidade para poder atender às demandas dos processos judiciais daqui. Segundo a resolução do CNJ, a justiça itinerante é uma forma inovadora de pensar a atuação do Estado na defesa dos direitos individuais e coletivos. Tal tipo de justiça móvel tem o objetivo de levar os serviços prestados pelo Poder Judiciário aos lugares menos acessíveis e às pessoas mais carentes, colocando em evidência o princípio da cooperação das instâncias administrativa e judicial na concretização e universalização do direito de acesso à justiça. E a Resolução 460 de 2022 do CNJ prevê o pleno exercício do direito de acesso à justiça por meio desses serviços de justiça itinerante para a superação de barreiras geográficas, socioeconômicas ou de outra ordem impeditiva do acesso à justiça. A terceira opção, que é trazida pela resolução do CSJT, é o juízo 100% digital. Nesse juízo 100% digital, a normatização a respeito prevê que esse juízo 100% digital traz ao cidadão a possibilidade de valer-se de tecnologia para ter acesso à justiça sem precisar comparecer fisicamente à unidade da Justiça do Trabalho, sendo todos os atos processuais praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela internet, inclusive audiências e sessões judiciais. Essa opção já existe, né? As partes já podem atualmente fazer a opção pelo juízo 100% digital quando ajuizam a demanda, mas aí haveria um juízo específico aqui 100% digital. E a outra opção que é trazida pela resolução é o núcleo. A resolução fala núcleo de justiça 4.0, que ele é utilizado também como um juízo 100% digital, só que ele é um núcleo, ele não é específico de uma localidade, então os servidores podem ser alocados de várias localidades, inclusive em cumulação com a sua atuação, pode ter mais de um juiz vinculado a esse núcleo e não só um magistrado. E a outra opção seria realmente a extinção do posto avançado e a sua vinculação à vara do trabalho respectiva que ele está vinculado. Com relação à interiorização, o tribunal tem se preocupado com isso, tanto que nós estamos fazendo convênios através do FOJURES, que é um fórum de justiça do Espírito Santo. É um fórum do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal e Tribunal Regional do Trabalho, visando a interiorização e o acesso da população à justiça. Então, nós estamos já formalizando um acordo para a instalação de PIDs, que são pontos de inclusão digital, em municípios do interior. Então, vai haver um apoio da Justiça do Trabalho dentro de um fórum da Justiça Comum, onde vai haver um servidor ou um estagiário de lá, né, do TJ, que vai apoiar no acesso ao balcão virtual. Então, a população vai poder chegar lá, eu quero informação sobre o meu processo da Justiça do Trabalho. Então, vai ter um auxílio, esse trabalhador ou esse advogado pode acessar o balcão virtual dali e vai entrar em contato online, na hora, né, um contato síncrono com o servidor do TRT. Isso está sendo feito em outras localidades onde não há sequer posto avançado. E só para complementar, que nas outras audiências públicas eu também trouxe a questão do custo, né, dos postos avançados. Aqui o custo do nosso posto avançado ele é um pouco mais alto do que o dos demais, porque aqui há aluguel, né, não é sede própria, já em Alegre e Mimoso o prédio é próprio da União. Então, aqui há o aluguel, o custo anual é de em torno de R$ 182.250, considerando aí manutenção predial geral, manutenção de climatização, jardinagem, limpeza e conservação, água e esgoto, alvará de bombeiros, manutenção de extintores, energia elétrica, monitoramento eletrônico de vigilância e serviços de internet. Então, gostaria só de deixar claro que nós não estamos aqui para fechar o posto, né? Porque as notícias que têm saído nos jornais das outras localidades dizem a Justiça do Trabalho vai fechar todos os postos. Não é isso, nós estamos aqui porque nós temos que decidir o destino dos 3 postos avançados
e nós queremos ouvir a sociedade, a comunidade local, inclusive sobre sugestões, outras sugestões que não as aqui trazidas pela resolução. A partir das propostas que forem apresentadas aqui, nós vamos fazer uma ata e descrever essas propostas, passar para os setores técnicos do tribunal, e essa decisão vai ser tomada pelo pleno do tribunal, que hoje é composto por 12 desembargadores. Então, até 12 de julho, nós faremos isso. Essa audiência pública está sendo gravada, vai ser disponibilizada para todos os desembargadores, porque os demais não puderam comparecer, para que acompanhe e o tribunal tome a melhor decisão com relação ao acesso à justiça dos cidadãos aqui nessa localidade. Então, eu agradeço e passo a palavra para o Vitório. Só para esclarecer o número de processos que eu falei, no ano de 2023 foram 154 aqui, e são processos novos na fase de conhecimento, porque o CSJT também começou a fazer uma análise de quantitativo de processos, que inclui casos novos na fase de conhecimento e execução, mas para fins da resolução está sendo computados casos novos em fase de conhecimento. O Vitório aqui vai expor um pouquinho também. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Vitório, sou servidor do TRT, homem branco, estatura mediana, usando ternos pretos e óculos pretos. Inicialmente, queria agradecer a acolhida da Casa Paroquial quando aqui estivemos para os atos preparatórios dessa audiência pública. Peço licença aos presentes também para iniciar uma manifestação como cidadão. A audiência pública é uma preciosa oportunidade para o aperfeiçoamento do diálogo institucional, para o aperfeiçoamento da democracia e, portanto, da cidadania. Daí a minha emoção em participar desse momento histórico. Sou servidor do TRT desde o primeiro concurso. Trabalhei aqui em Afonso Cláudio desde 93, setembro de 93, eu fui lotado aqui na vara de Afonso Cláudio. Praticamente desde a instalação do tribunal, então sou servidor e com essa audiência pública me sinto com um ânimo renovado para continuar a atuação. É a primeira vez que presencio a presidente do TRT tendo convocado uma audiência pública, comparecer à comunidade interessada de uma cidade do interior para ouvir, para trazer a debate tema de interesse da comunidade, como subsídio à tomada de decisão. Para, sobretudo, garantir à comunidade interessada o direito de concretamente influir na decisão que será adotada pelo tribunal. Trata-se de levar a sério o primado da administração participativa. Bem esclarecido o tema da transformação dos postos de atendimento, queria chamar a atenção brevemente para as metas do Poder Judiciário. Queria pedir para o Fábio projetar a nossa telinha de metas, por gentileza. A audiência pública é uma oportunidade singular também para debater com a comunidade e entender como podem as metas afetar a performance do judiciário. Não só da Justiça do Trabalho, né? Todos os ramos da Justiça estão sujeitos a metas, cada uma nas suas especificidades. E como a performance do judiciário repercute na vida de cada cidadão. As metas são sinalizadores, né? São faróis que indicam o caminho, assegurando que a embarcação percorra o caminho reto, rumo ao objetivo, que é a prestação jurisdicional efetiva e célere.
Nessa discussão de manutenção, reestruturação dos postos, envolvendo as metas, é bom a gente lembrar também que o administrador ele não toma decisões baseadas na sua exclusiva vontade. Então, há condicionantes importantes, normativas, como a Resolução 296 do CSJT, e condicionantes orçamentárias, né? O ideal seria mantermos todos os postos e até ampliarmos o atendimento, mas é sabido que não há orçamento ilimitado. Daí, no limite, ter de se fazer escolhas. E quanto mais debatido o tema pela comunidade e a comunidade podendo influenciar nas decisões, melhor será essa escolha. As metas finalísticas da Justiça do Trabalho, e a Justiça é sujeita também a metas administrativas, né, metas de sustentabilidade, metas de acessibilidade. E em relação aos processos, as metas finalísticas que nós temos que cumprir são as metas 1, 2, 3 e 5. A 4 não se aplica à Justiça do Trabalho. Meta 1, julgar mais processos que os distribuídos. Meta 2, julgar processos antigos. Meta 3, estimular a conciliação. Todas essas se concatenam num objetivo específico de reduzir taxa de congestionamento. Que a taxa de congestionamento é o que desacelera a prestação e dificulta a prestação jurisdicional. O Tribunal do Trabalho TRT 17 cumpriu em 2023, a exceção de 2 varas, todas as metas fixadas para a Justiça do Trabalho. Para entendermos como essas metas se relacionam ao tema hoje debatido, basta entendermos que os acervos processuais dos postos são lançados à conta dos acervos das varas para fazer o cômputo das metas. Então, a destinação dos postos, né, eventual rearranjo da base territorial influencia diretamente as metas das varas aos quais eles estão subordinados, né? São vinculados. Então, nós temos aqui envolvidos nos 3 postos de Mimoso, Alegre e Afonso Cláudio, as 2 varas de Cachoeira e a de Venda Nova, né? As varas de Cachoeira recebem uma distribuição bem elevada, comparativamente com a de Venda Nova. A de Venda Nova, no ano de 2023, ficou situada abaixo da média regional, e esse é um ponto sinalizador importante, porque no triênio, a vara que fica abaixo da distribuição de casos novos da média regional, abre-se também a discussão de eventual realocação dessa vara, rearranjo da competência territorial e assim por diante. Então, há uma correlação direta na discussão de hoje em relação às metas, né? Por conta da comunicação dos acervos. Se o acervo de Alegre computa Afonso Cláudio, a Cachoeiro, se rearranja a base territorial e esse acervo passa a computar para Venda Nova, você modifica completamente o quadro, pode eventualmente equalizar as cargas de trabalhos com interferência direta também na celeridade, uma vez que você, equalizando as cargas de trabalho, você também modifica o cenário do congestionamento, da taxa de congestionamento. Queria destacar, por último, a importância da opinião de outros campos da sociedade. Temos aqui sindicalistas, tem pesquisadores, extensionistas da Incaper, então diversas pessoas engajadas em diversos ramos de atividade na região de Afonso Cláudio. Importantíssima também essa contribuição para que a gente reúna um material o mais rico possível para oferecer ao tribunal para tomar a decisão. Muito obrigado a todos pela participação nesse evento. E a minha fala se termina por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Vitório. Então, agora eu vou iniciar a abertura de palavra para todos. Vou iniciar aqui pela mesa. Doutor Stanislau. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,
Na sua pessoa, cumprimento todos os integrantes dessa seleta mesa. E queria também cumprimentar nas pessoas dos excelentíssimos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação Espírito Santense dos Advogados Trabalhistas, todo o público presente, todos os cidadãos, de modo muito especial os advogados. As palavras do Ministério Público do Trabalho, como sempre, Excelência, são para louvar a sua iniciativa de trazer o tema a debate na sociedade em que a comunidade local será impactada por qualquer decisão que se vá adotar, que o Ministério Público do Trabalho tenha certeza de que será a melhor, conciliando os interesses locais com os interesses da administração da justiça. E Vossa Excelência faz muito bem isso, porque a necessidade de se democratizar e popularizar o Poder Judiciário e o sistema de justiça. Nós, do sistema de justiça, não temos uma participação popular tão marcante como tem, por exemplo, a nossa representação legislativa e executiva que se encontram na mesa. Então é preciso aproximar o sistema de justiça do cidadão. Defensorias públicas, ministérios públicos, poderes judiciários estão, de certa forma, um pouco distantes do sentimento popular. E é preciso que nos aproximemos dessa realidade e que possamos também incorporar os anseios da sociedade. Então, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência por trazer o tema a debate, por vir ao local em que se terá o impacto da decisão a ser adotada. Não fiz nas outras localidades, mas queria também parabenizar aqui a comunidade. Que igreja linda! Eu sou um fã de templos religiosos, eu costumo fotografar de qualquer denominação, mas essa igreja é maravilhosa, né? Tem um altar antigo ainda, tradicional, com sacrário, embora tenha o altar-mesa moderno, feioso, né? Mas o altar lindo, as imagens lindas e as pinturas maravilhosas com os seus vitais. Muito obrigado ao pároco e a toda a comunidade por ter cedido esse espaço. Era isso, Excelência. Prefeito Luciano. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar a desembargadora Daniela Correia. Muito obrigado pela oportunidade que está dando a toda a população de Afonso Cláudio e região para poder estar opinando aqui em uma audiência pública um tema tão importante como esse, né, em relação aí à Justiça do Trabalho. Em seu nome, quero cumprimentar a todos da mesa, agradecer ao convite, cumprimentar aqui aos vereadores presentes, né, representando aqui o Legislativo Municipal, em nome do nosso vereador Vanildo Campim, né, aqui também está o vereador Beto Chico, o vereador Pastor Hilário e o vereador Paulo Aparecido. Está representando também aqui alguns assessores de vereador, né, como está aqui o Júlio, representando o vereador Manuel, que é muito importante a Câmara estar sempre participando também de situações que envolvem, né, os nossos munícipes. Então, eu quero agradecer aqui a presença também da Câmara Legislativa. Agradecer também a participação, né, de instituições importantes nesse meio do trabalho, como, por exemplo, está aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Pedro Vil, está aqui representando também o Incaper, né, Vitor, e diversos outros representantes aí da sociedade civil do município. Em nome do nosso amigo aqui, né, doutor Gustavo Guimarães, quero cumprimentar todos os advogados do município de Afonso Cláudio, em especial da região, né, que são aqueles que garantem, né, o direito da nossa população, os direitos legais. A Justiça do Trabalho, assim como em diversos outros setores, desde a pandemia, nós vimos muitas modificações, né, na forma de atendimento. A gente sabe que, com o advento da pandemia, a modernização nos atendimentos virtuais, ela tomou uma proporção muito maior, né? Já havia essa possibilidade, mas após o período de pandemia, a gente viu que isso se tornou corriqueiro, né, na vida do cidadão. É um avanço na tecnologia, é um avanço nas possibilidades de atendimentos, mas que é de município de interior, né, município aqui que a maior parte são produtores rurais, pessoas simples, pessoas que ainda não têm tanto acesso
a algumas tecnologias, a gente nota que essa incursão do sistema tecnológico virtual, ela não pode ser de forma abrupta, ela precisa ser de forma gradual, até que novas gerações possam se adequar e se adaptar a esses novos moldes. E quando a gente trata de um atendimento presencial para a população de interior, a gente sabe que a tendência da pessoa se sentir acolhida, se sentir de fato com o seu direito preservado, é muito maior quando é presencial, quando é de forma física ali, presencial, conversando frente a frente, né, com os envolvidos. Então a gente, enquanto prefeitura, prefeito municipal, nós queremos nos colocar à disposição, né, do tribunal, para que todas as necessidades que sejam, que precise ali para manter esse posto avançado em sua plena atividade aqui, a gente está à disposição para, nos colocamos, né, à disposição para ajudar, até mesmo na possibilidade de, às vezes, firmar algum convênio para alguma ajuda, né, como temos diversos convênios com outros órgãos do Estado, da União, aqui no município, né, como o próprio Incaper mesmo, a gente tem convênio, IDAF, convênios onde a prefeitura se coloca à disposição, até mesmo com servidores, para ajudar nas atividades, seja atividades de limpeza, atividades administrativas e demais, e também convênios para ajudar a custear algumas despesas de custeios, como internet, por exemplo, que a gente pode estar conversando, e diversas outras coisas que, dentro de um diálogo, eu tenho certeza que será de boa valia e ajudará a gente tratar desse assunto de uma forma, né, séria, para que a gente, de maneira nenhuma, tenho certeza, o tribunal, né, os desembargadores estão com um olhar em carinho, né, em relação a isso, para que a decisão que seja tomada seja a melhor decisão, não afetando principalmente os nossos munícipes, e aqui eu, né, coloco assim, com um carinho especial mesmo aos produtores rurais, né, que são pessoas que muitas vezes, às vezes, nem procuram o seu direito por falta de conhecimento, e aí se não tiver algo, né, local ali, fica até mais, penso eu, que fica até mais difícil. Então fica aqui as minhas considerações, e colocando a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio à disposição para qualquer diálogo junto ao tribunal, para até mesmo uma possibilidade de algum convênio, para manter, né, de fato, esse posto avançado em funcionamento presencial aqui no município. Muito obrigado a todos. Doutor Fábio. Não? Doutor Fábio é nosso juiz auxiliar da presidência, cometi a gafe, né, que eu cumprimentei todo mundo da mesa e esqueci de falar com o doutor Fábio, mas é que ele está desde ontem comigo, então é por isso. O seu Vanildo, vereador aqui, segundo secretário, né, da Câmara. Bom dia a todos. Cumprimentando a todos, cumprimento a presidente Daniela Correia, e sintam-se todos cumprimentados. Vim aqui representando a Câmara Municipal de Afonso Cláudio, sou o segundo secretário. Venho aqui fazer um breve apontamento da Justiça do Trabalho aqui no nosso município, a importância, né, do trabalho da Justiça no nosso município, contribuindo diretamente para o acesso à Justiça do Trabalho pelos trabalhadores do município e de outras regiões também, que se agregam aqui, né, no município de Afonso Cláudio. A gente vem fazendo esse apontamento para que os municípios de Afonso Cláudio, do interior, aí, de outros vizinhos municípios, né, para não possam se deslocar para municípios mais longe, né, requer algum direito para praticar algum ato do processo, né? O município de Afonso Cláudio está aqui bem apontado,
E a gente vem aqui, assim, fazendo esse apelo, né, que continue fazendo esse trabalho aqui no nosso município, que é um belo trabalho, atendendo os municípios de Afonso Cláudio, Itarana, Santa Maria, Laranja da Terra, e continue dessa forma, né, fazendo esse trabalho bonito e com responsabilidade. Então, a Câmara Municipal de Afonso Cláudio, ouvindo diretamente o povo de Afonso Cláudio, nós estamos aqui também com a parceria para que continue fazendo esse serviço no município de Afonso Cláudio. Muito obrigado. Doutor Rafael, pela ESAT, vai falar? Obrigado. Bom dia a todos. Vou cumprimentar todos na pessoa da presidente, da desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Daniele Correia, especial os advogados, na figura do presidente doutor Gustavo, da subseção. Eu estou aqui representando, vou fazer dividir minha fala em dois momentos, uma como representante da Associação dos Advogados Trabalhistas, e uma outra com uma visão um pouco pessoal, e não reflete necessariamente a visão da instituição. Eu gosto de fazer essa distinção porque a ESAT já defendeu, tanto em Mimoso quanto em Alegre, a posição, no sentido de que como é difícil a gente ter a presença do Estado, né, junto da comunidade, e especialmente no interior. Então, a ESAT defendeu nas outras audiências e defende agora a manutenção do posto, porque entende que o acesso à justiça é um ponto primordial, e para a comunidade ter a presença do Poder Judiciário, ter a presença do Estado, para dirimir, né, os conflitos, as lides locais, é importantíssimo. Então, essa tem sido a posição da associação e a posição que eu venho publicamente defendê-la. Agora, do ponto de vista pessoal, eu trago uma reflexão que não reflete a posição institucional, mas uma posição minha. É muito difícil criar uma vara do trabalho, e a gente sabe disso, todos sabem disso. É uma luta a gente conseguir criar uma vara do trabalho, seja pelos aspectos técnicos, a questão de volume de processos e tal. E a minha fala ontem em Alegre, quando eu trouxe os números de congestionamento, é porque é muito também difícil falar para um advogado que trabalha, depende da Justiça do Trabalho, tem sua militância na Justiça do Trabalho, falar, vai fechar o posto, vai fechar uma vara do trabalho. Isso impacta a comunidade e a vida do advogado principalmente. Então, quando eu trouxe os números que eu apresentei ontem lá em Alegre de congestionamento, mais do que os números, e eu um certo receio, jamais criticar o tribunal, ou a vara de Cachoeiro, que está super soberbada, mas era alertar aos colegas de Alegre de que o deslocamento da competência dos processos de Alegre para a vara de Venda Nova traria como reflexo negativo a distância, que realmente é mais distante. Então, o deslocamento dificultaria a vida do advogado na operação do dia a dia, em audiência, testemunha, mas, em contrapartida, ele ganharia em celeridade processual, porque ele sai de uma vara com 58% de congestionamento, como é a de segunda, 50 e tantos por cento, não me lembro agora o número exato, de congestionamento, para uma vara de 29%, 30% de congestionamento, que é a vara de Venda Nova. Então, é meio que uma escolha, perco por conta da distância, mas em contrapartida meus processos vão ser mais rápidos, ou eu prefiro que meu processo seja mais lento e eu estou mais perto de casa para exercer minha atividade. Então, assim, eu não quis concluir, mas eu queria alertar que é um dilema que a gente tem que enfrentar. Como também acho que é um dilema que une, porque cria uma sinergia. O deslocamento da competência dos processos de Alegre para a Venda Nova resolve um grande problema, que é o fato que o Vitório trouxe. Venda Nova está no limite do número de processos. E perder uma vara do trabalho para um tribunal pequeno como o nosso, aí para além da advocacia,
Eu penso mais na jurisdição para o Estado do Espírito Santo. Então, preservar as varas existentes é muito importante para o tribunal. Porque se eu perco uma vara do trabalho, para eu criar outra, é muito trabalho legislativo, projeto de lei, é uma luta. Então, também acho que o tribunal, na hora de analisar a questão da transferência da competência dos processos, que também enxergue ou tenha a preocupação de que transferir aquela competência dos processos é uma forma de eu proteger a vara do trabalho de venda nova, que é a vara que está ali no limite do número de processos de movimentação processual, de acervo processual, né? Ali equiparando ela com a vinda desse acervo a Aracruz e Nova Venécia, dando uma estabilidade de maneira que o regional não corra o risco de perder uma vara do trabalho. Então essa era uma preocupação, uma reflexão pessoal minha, que eu gostaria de trazer publicamente para que os desembargadores também percebessem. Então perder uma vara do trabalho é muito ruim, como é também muito ruim, para eu concluir, com desculpa por causa do tempo, como é muito ruim também perder um posto de atendimento. Então, acho que tudo que o tribunal puder fazer para manter o posto avançado, para além do impacto social, que eu acho que é um tema que todos aqui concordam, é também não abrir mão da sua presença. Porque também criar um posto avançado também exige uma certa energia. Então, se eu abro mão de um posto avançado, para eu criar outro depois, é uma outra luta política, uma outra luta histórica. Então, que a gente, pensando também na instituição, tribunal, pensando na advocacia e na comunidade, tenha a capacidade de exercer todos os esforços para a gente manter o posto avançado aqui do município de Afonso Cláudio, porque é uma forma também da gente preservar a justiça do trabalho, a jurisdição do trabalho e a atuação dos colegas e a própria comunidade, né, o jurisdicionado que é atendido. Muito obrigado a todos, um bom trabalho. Obrigada, doutor Rafael. Só para esclarecer, eu até não falei sobre essa questão, mas há uma proposta de alteração da competência do posto avançado de Alegre para a venda nova do imigrante. Foi uma proposta apresentada pela Secretaria Judiciária exatamente pelo quantitativo de processo, porque a segunda vara de Cachoeiro está com muito processo, muito acima da média do tribunal. E a vara de venda nova, como o doutor Rafael falou, está com um número próximo à metade, ali ao limite para ser mantida como vara. Então, é uma proposta também que foi apresentada. Doutor Rafael já falou. Doutor Gustavo, né? Bom dia a todos. Quero saudar a desembargadora presidente do tribunal e estendo os cumprimentos aos demais integrantes da mesa. Desembargadora, a fala institucional da OAB tem sido de não se fechar os postos avançados. E eu não posso ser diferente e aqui nos limites da 19ª subseção de conduzir um discurso diferente do que já foi posto pela seccional. Mas eu queria apontar aqui algumas condições locais que justificam a manutenção do posto. O município de Afonso Cláudio e a região, Afonso Cláudio eu acho que é o maior município da região serrana, o prefeito me corrija se eu estiver errado, é o maior polo agroindustrial da região. Nós temos características aqui de demandas, altas demandas em períodos temporários, com obras públicas ou com obras privadas, com absorção de mão de obra local. A agricultura é muito forte. E eu recebo da advocacia quase que semanalmente queixas de dificuldade do exercício profissional por conta dessas tecnologias que foram implantadas pelos tribunais. As videoconferências e os atos processuais eletrônicos, eles ainda é um desafio para a população mais carente. E nós temos uma característica interessante, que nós somos do interior e nós temos cidadãos que moram no interior do interior. Como eu falei para a senhora hoje em dia, é a bateria. Obrigado, Vitória. Melhorou. Nós temos cidadãos em Laranja da Terra que
só falam o pomerano. Isso é uma dificuldade de comunicação real, inclusive para a advocacia. O posto avançado de Afonso Cláudio, a gente tem discutido e conversado sobre isso desde 2021, quando eu tomei conhecimento da resolução do CSJT, e a gente vem conversando, acho que foi a única subseção que foi ao CNJ, e o CNJ disse o seguinte: está indeferido o pedido, mas que o TRT Espírito Santo tem a prerrogativa de fazer a readequação. E com isso eu agradeço ao TRT, porque é a primeira vez em 20 anos de advocacia que eu vejo um tribunal fazer uma audiência pública aqui. E eu quero registrar e agradecer pela oportunidade de falar. E eu digo isso porque, com essa notícia e com o deslocamento de alguns atos judiciais, processuais, para a Venda Nova, os números do posto avançado de Afonso Cláudio caíram. Hoje em dia, a termação, né, que é quando o cidadão vai ao balcão da Justiça do Trabalho se manifestar e registrar uma ação judicial, não está sendo feita mais aqui. Então, com isso, o atendimento passa a ser só de orientação do servidor do posto avançado, e isso não se transforma numa ação judicial. Analisando, assim, bem claramente os critérios da resolução, a resolução e os relatórios que o tribunal tem feito, existem 2 critérios objetivos: custo de manutenção do posto avançado, números de ações novas. Esse é o único critério objetivo. Então, a gente precisa, o meu pedido nesse momento, desembargadora, e é o pedido da advocacia, não estou falando pessoalmente, é que o Tribunal do Espírito Santo, o TRT Espírito Santo, faça uma proposta de readequação e mantenha o posto avançado aberto. Se for com convênio no Projuris, como vocês disseram, se for o PID, como a senhora já citou, o importante é que as portas estejam abertas. Esse é o pedido da 19ª subseção, e eu agradeço mais uma vez. Obrigado e bom dia a todos. Denismar. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estou aqui na condição de servidor aposentado do TRT, né? Trabalhei por 26 anos no nosso tribunal e estou atualmente como diretor-presidente do sindicato que representa os interesses dos servidores do Poder Judiciário aqui no Espírito Santo. O nosso sindicato representa interesses dos colegas da trabalhista, eleitoral e federal. Então, assim, como falei em outras audiências públicas que tivemos ontem, né? Os interesses dos servidores estão intimamente ligados também à prestação jurisdicional, né? Então, quanto mais demandas trabalhistas tiverem, o servidor se sente prestigiado por poder trabalhar, e como bem falou o senhor, né? As atermações são um instrumento importante para prestação jurisdicional também, até em apoio aos próprios advogados, na verdade, né? E a gente pretende fazer, estava pensando nisso ontem à noite, uma discussão também diretamente, talvez com os prefeitos dos municípios afetados, para que a gente defina o que o sindicato pode fazer para melhorar essa prestação jurisdicional e manter também os trabalhadores do Poder Judiciário atendendo essa população. A gente tem também esse dever, né? O sindicato, para além da prestação aos sindicalizados, proporcionar para que essa interação entre servidor e população e municípios continue. Depois o nosso advogado vai falar mais um pouco sobre a questão mais o que está sendo discutido aqui. É isso. Obrigado aí. Eu já estou com uma lista de inscritos. Se alguém mais tiver interesse, é só avisar aqui a Francine
que ela inclui na lista, ok? Então, o primeiro inscrito é o doutor Rafael, que é o advogado do Simpojufes. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Rafael Basílio, sou advogado do Simpojufes. Faço a palavra de todos aqui as minhas, porque eu acredito que todos têm interesse na preservação do posto avançado. E eu iniciei minha fala com algumas considerações a respeito da empatia do tribunal sobre a população aqui de Afonso Cláudio e entornos. Como eu sustentei em Mimoso do Sul, como sustentei em Alegre, a questão relacionada ao posto avançado vai além da numerologia e da questão orçamentária. Vai de encontro ao direito de acesso à justiça, constitucionalmente previsto em nossa Carta Cidadã de 88, que estabelece que acesso à justiça é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão. Fechar um posto avançado, senhores, representaria um ônus enorme para a população, em dois aspectos. Qual seria o primeiro? A população mais carente, que historicamente é aquela que a Justiça do Trabalho costuma atender, teria cerceado seu direito de acesso à justiça, como dito, pela seguinte razão: a pessoa que mora no interior do interior, como dito pelo prefeito, ela não tem meios de locomoção facilitados como um advogado talvez tenha, como eu tenho, como os doutores, advogados, colegas possuem. Carro, moto, às vezes a vanda seccional que possa levar até o fórum e trazer de volta determinadas localidades. Não sei se aqui Afonso Cláudio possui, mas em Vitória possui, minha área de atuação. Então, essa pessoa que tem essa dificuldade de locomoção dependeria de um transporte público para trazê-lo do seu local de residência ou de trabalho até o centro aqui de Afonso Cláudio, para daqui, então, levar, se fosse fechada o posto avançado, até Venda Nova. E isso, senhores, representa a perda de um dia de trabalho desse trabalhador que depende desses recursos para botar comida em sua mesa. Então, assim, como proposta, talvez, para solucionar esse problema e a preservar a estrutura do posto avançado, fazer uma parceria entre a prefeitura, como sugerido pelo prefeito, entre a prefeitura, outros órgãos, talvez até a questão da Receita Federal, Previdência, para estabelecer uma estrutura compartilhada para reduzir justamente os custos, já que o prefeito se predispôs a fazer essa contrapartida. Eu acho louvável, inclusive, a oferta do prefeito. O segundo aspecto que a população perde é em relação à questão de demandas novas propostas pelos trabalhadores. Porque a partir do momento que aquele trabalhador que não tem acesso à justiça facilitado aqui no centro de Afonso Cláudio, ele certamente vai pensar antes de ter que se deslocar à Venda Nova do imigrante, e com isso, certamente, o número de demandas trabalhistas irá cair. Porque ele vai pensar, poxa, eu preciso ir para a Venda Nova, perderei um dia de trabalho, isso representa significativa parte do meu orçamento, então eu vou deixar isso para lá. Esse índice não é medido pelo tribunal, que é o índice de ações que deixam de ser propostas em razão da dificuldade de acesso à justiça. Hoje o tribunal tem um indicador interno, quantidade de processos distribuídos. Não tem um indicador de quantidade de processos que deixaram de ser ajuizados em razão da dificuldade de acesso à justiça. Então, isso é fundamental para que a população entenda a necessidade de preservação no posto avançado. Sobre a questão de numerologias. A população de Afonso Cláudio e seus entornos representa mais de 3% da população do Estado do Espírito Santo. 3% da população que tem menos de 0,3% do orçamento do tribunal para a manutenção de um posto avançado. Em relação aos demais postos que já teve audiência pública, que é Mimoso do Sul e Alegre, de fato os custos são elevados, mas ainda assim R$ 185 mil ao ano é inexpressivo frente ao orçamento do tribunal. Eu entendo e compreendo a imposição do CSJT, que é o conselho que submete essas regras ao tribunal, de ter que focar na questão orçamentária. Mas, além de uma numerologia, entendo que a questão de acesso à justiça, ele sobrepõe a questão orçamentária. E ainda considerando que o orçamento dedicado a Afonso Cláudio é insignificante frente à prestação judicial que é feita.
Então, por isso, gostaria de reiterar a posição do Simpojufes e a minha posição como cidadão de preservação do posto avançado em cooperação com outros órgãos e entidades aqui de Afonso Cláudio para redução de custos e continuidade da prestação jurisdicional. Muito obrigado. Rafael, Dr. Vinícius Carmo. Boa tarde a todos. Me chamo Vinícius, sou representante da seccional, né, do Espírito Santo, das Ordens de Advogados do Brasil. Recentemente, o Estado do Espírito Santo passou por o Tribunal de Justiça, né, de forma até abrupta, realizou o fechamento de 27 comarcas, né, tentava realizar o fechamento de 27 comarcas. Então, a OAB, de forma veementemente, foi ao CNJ e conseguiu que essas comarcas fossem mantidas. E nessa oportunidade, eu reitero, isso tem cerca de 3 anos, sequer houve uma audiência pública. E nesse momento, parabenizo a desembargadora Daniele Santa Catarina pela realização dessa audiência pública, que permite que todos os atores, todas as classes, os cidadãos sejam ouvidos e respeitadas todas as opiniões. O que deve ser ressaltado nesse momento, e isso já está sendo, né, até tratado nas audiências públicas, nas outras, as quais eu tive, assim, de forma breve, participei ao vivo. Tá longe, né? Desculpa. Pela manutenção, a OAB tem se posicionado pela manutenção dos postos avançados na Justiça do Trabalho. E de forma pioneira, né, até como mencionado pelo Dr. Gustavo Guimarães, né, presidente da 19ª subseção, a OAB também já houve esse questionamento, né, parabenizando já a atuação dele, que desde 2022 já vem atuando nessa questão dos postos avançados, com excelentes contribuições. Então, a gente não pode permitir que, por muitas vezes, o cidadão do interior seja esquecido. Então, por esse motivo que a OAB clama pela manutenção dos postos avançados na Justiça do Trabalho. É como opino e encerro. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor Vinícius. Francisco Calimã. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presidente Daniela, em seu nome, cumprimentar a todos na mesa. Cumprimento especial ao meu colega e amigo, Dr. Gustavo. Em nome dos cumprimentados, quero estender a todos o nosso bom dia. Vamos lá. Meu nome é Francisco, eu sou advogado, tenho meu escritório em Venda Nova do Imigrante e atuo aqui em Afonso Cláudio, segunda cidade onde eu tenho mais serviço. Ocupo, na atualidade, a condição de conselheiro estadual da Ordem dos Advogados e vou aderir a tudo que foi dito aqui, porque todas as falas, elas foram muito valiosas, expressaram, cada um à sua forma, os motivos pelos quais o posto deve ser mantido aqui em Afonso Cláudio. Mas para não cansar o ouvido dos senhores, com mais do mesmo, falar novamente aquilo que já foi dito, eu queria trazer alguns pontos pragmáticos para se entender a razão pela qual esse posto precisa continuar aqui. E o primeiro deles, excelências, é as atermações. O ano ainda era 2000 e eu vim aqui em Afonso Cláudio ver minha primeira audiência. O Dr. Paulo era o presidente, presidia. Ainda existia juiz classista, como que a gente envelheceu, né? O Vitório estava aqui. E a gente, naquela época, observava o quanto que o cidadão procura a atermação. A atermação aqui no interior, Afonso Cláudio, Venda Nova também, elas chegaram a representar 30% do movimento
de distribuição de ações. Era um número muito expressivo. A ação se iniciava atermada, mas, na sequência, a parte constituía um advogado e o processo seguia naturalmente. E nós sabemos que, nos últimos tempos, a atermação ela foi erradicada aqui na região. Isso precipita resultados diretos nos números que estamos aqui discutindo. Porque se 30% daquilo que fazíamos no movimento da vara do trabalho não existe mais, está aí um bom lugar para repousar nossos olhos e verificar isso com atenção. Por quê? É um costume regional. As pessoas procuram o judiciário na pessoa do próprio servidor para atermar a sua reclamação e depois ele procura o advogado. Isso não é nenhum demérito para a advocacia. Temos também que olhar para o passado e lembrar daquilo que foi feito há alguns anos atrás. A presidente era a doutora Maria Francisca, né? E naquela ocasião, a advocacia, de mãos dadas com o TRT, percorreu o interior para reagrupar a condição territorial da vara de Venda Nova. E naquela ocasião, trouxe os municípios do Caparaó, quais são Ibatiba, Iuna, não me recordo se tinha mais algum, Irupi. Esses 3 municípios foram trazidos, o Tripuí, né? Não dá para esquecer. Esses 3 municípios foram agrupados na vara de Venda Nova e isso se mostrou uma medida extremamente acertada. A vara do trabalho de Venda Nova, e aí é uma próxima fronteira de nossas preocupações, porque não podemos permitir que o posto seja encerrado, mas também não podemos permitir que a vara seja modificada de lugar. A vara do trabalho, ela representa algo muito regionalizado. Ela atende a população da região serrana e da região do Caparaó. Observem que faltam alguns municípios do entorno para compor a base territorial da vara do trabalho de Venda Nova. Por quê? Porque são municípios com as mesmas características regionais. Pessoas que pensam como os de Venda Nova, como os de Afonso Cláudio, como os de Laranja da Terra. E aqui eu cito Castelo, um município que está ali do lado de Venda Nova, com característica regional, que já compôs, inclusive, a 9ª subseção, era a sede de nossa subseção, quando não existia Venda Nova e não existia Afonso Cláudio. O município de Castelo ele poderia ser agrupado na base territorial da vara de Venda Nova para manter a vara operante. Mas não é só. Alfredo Chaves. Alfredo Chaves é um município tão serrano quanto Venda Nova é. Alfredo Chaves tem as mesmas características, e retirando Alfredo Chaves da vara de Guarapari, há uma questão numerológica muito interessante, porque a vara de Guarapari, com o deslocamento da 2ª vara para Vitória, lembro-me de conversar com o desembargador Valdir, ele falou assim, talvez estaremos criando a vara com um maior movimento do Espírito Santo. Eu não sei se os números se confirmam dessa maneira, não, mas ficou uma vara com um movimento muito elevado em razão de ter ficado sozinha lá em Guarapari. Vargem Alta. Vargem Alta é um município com característica serrana. Já estou terminando, desculpa. Vargem Alta é um município com característica serrana, mas está em Cachoeiro. Retirando Vargem Alta de Cachoeiro, estaremos aliviando a taxa de congestionamento nas varas de Cachoeiro e trazendo uma feição regional muito boa. Por quê? Parte de Pedra Azul, parte do que é Pedra Azul é Vargem Alta. Pessoas que vêm em Venda Nova todos os dias, trabalham ali. Eu gostaria, por fim, aqui de ressaltar a importância do convênio com a Prefeitura Municipal. A prefeita está de parabéns pelo empenho pessoal em manter o posto aqui em Afonso Cláudio. É um esforço político muito significativo, essa comunidade precisa disso, precisa manter o posto aqui operante e é a maneira como nos manifestamos. Presidente, obrigado pela atenção, parabéns por estar aqui presente na comunidade. Todos os gestores públicos deveriam olhar para a senhora e bater palmas. Muito obrigado, bom dia.
Obrigada, doutor Francisco. É Ricardo Aguiar. Doutor Ricardo Aguiar. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, tá ligado? Tá dando para ouvir? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aqui na pessoa da desembargadora presidente, doutora Daniele Corrêa. Meu nome é Ricardo Aguiar, sou advogado daqui da cidade de Afonso Cláudio. Atuo na Justiça do Trabalho há cerca de 7 anos e, primeiramente, gostaria de falar com relação à fala do doutor Francisco Caliman, com relação à atermação. Antes de 2023, eu acho que eu não tinha noção da quantidade de atermação, porque após o ano de 2023, muitas pessoas passaram a chegar no escritório e falar: doutor, eu procurei, é até curioso, eles falavam: doutor, eu procurei o Ministério do Trabalho e eles falaram para procurar um advogado, que eles não estão mais fazendo atermação e tal, não sei qual é a situação. Mas, assim, bastante, é um número até elevado. E muitas dessas pessoas, quando a gente informa que, acredito que o posto existe a possibilidade do posto ser fechado, que vai ter que ir para venda nova, muitas dessas pessoas, eu vejo assim, um certo desestímulo nelas, de talvez ter que arcar com esse custo do advogado, do deslocamento. Então, assim, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Então, assim, eu vejo muita preocupação com a extinção do posto, porque grande parte desses trabalhadores são de baixa renda e esse ônus pode ser demasiado para eles, né? Com relação ao juízo 100% digital, uma das alternativas da desembargadora, eu sou favorável e eu acho que o juízo 100% digital é digno de elogios. No entanto, no interior, por vezes nós temos problemas técnicos. Já aconteceram algumas vezes do juiz não conseguir ouvir uma testemunha, ter que remarcar a audiência. Teve uma situação que o juiz não conseguiu ouvir a testemunha por 2 vezes. E a gente teve que se deslocar até Venda Nova para fazer essa audiência presencial. E isso frustra também o trabalhador, que teve que arcar com o custo do advogado, se deslocar dele, se deslocar. Teve que... fica uma certa situação complicada com as testemunhas, para elas se deslocarem também, porque como que ela vai fazer? Vai ter que ir para Venda Nova? É 1 hora de viagem, a pessoa vai perder metade de um dia de trabalho, ou até um dia inteiro. Então, é bastante complicado. Devo lembrar aqui que se para nós de Afonso Cláudio essa situação é complicada, é mais ainda para a população de Laranja da Terra, que fica mais longe ainda do posto de Venda Nova. Então, assim, se para nós essa situação é difícil, para o morador, para o cidadão, para o advogado de Laranja da Terra, é pior ainda. Além disso, existem alguns casos aí, algumas ações, que talvez o juízo 100% digital ainda não seja o melhor para dirimir o conflito. Às vezes o presencial ainda é muito necessário. Como bem disse também até o doutor Rafael, advogado do sindicato, eu entendo a questão orçamentária, mas o acesso à justiça ainda deve se sobrepor a isso. Então, peço que o tribunal, como o prefeito municipal aí já deixou claro aí a disposição em conversar, que se encontre uma alternativa para manter o posto de Afonso Cláudio aberto. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde não, bom dia a todos. Obrigada, doutor Ricardo. Agora temos Pedro Vil. Bom dia para todos. Sou Pedro Vil, estou diretor-presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio, com extensão de base Laranja da Terra e Brejetuba. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar o tribunal, por promover esse momento de escuta para nós, que é muito importante.
e também reafirmar aqui a importância da Justiça do Trabalho, principalmente em relação à questão que estamos em pleno século XXI e ainda a gente tem muitos trabalhadores do campo e da cidade que não estão legalizados. E a Justiça do Trabalho tem feito um trabalho importante, porque quando nós temos um trabalhador legalizado, estamos dando dignidade para ele, para sua família e para a sociedade. E a gente precisa fortalecer também, né, todo esse trabalho que é feito da sua estrutura do tribunal, principalmente colocando aí também os auditores fiscais. A gente, na agricultura, quando a gente olha aí em relação a algum comércio, até mesmo internacional, dos órgãos internacionais, cada vez mais pede também que essa propriedade ela esteja não somente da parte ambiental, mas social, econômica e esteja legalizada. Então a gente precisa fortalecer toda essa discussão nesse âmbito do trabalho. E infelizmente ainda no comércio, na indústria, ainda passamos também por muitas pessoas que não estão legalizadas. Segundo, eu quero assim fazer um pedido também da permanência do posto aqui avançado. Me lembro quando o doutor Paulo fazia as audiências e fazia aqui em cima da estrutura do INSS. E muito bem colocado pelo prefeito, da necessidade, né, da sociedade civil organizada, da prefeitura, legislativo e até mesmo o judiciário aqui, de fazer essa parceria de maneira que a gente pode também otimizar esses custos ou espaço aí para a gente usar ele. Então, a sociedade Afonso Cláudio precisa fazer esse esforço, né? O tribunal também precisa fazer esse esforço para que a gente mantenha o nosso posto aqui e que possa ainda melhorar mais. Enquanto representante dos agricultores, nós temos uma deficiência muito grande aqui, se a gente olhar em relação a um médico perito, por exemplo, que hoje o cidadão, principalmente o rural, né, que vai sair daqui, tem que deslocar até a Grande Vitória, ou outras agências que estão fazendo as perícias médicas. E um dos pontos cruciais também, que às vezes o nosso trabalhador, ele não vai ter, apesar que tem todas essas tecnologias hoje, mas que dificulta, nada substitui a presença, o presencial, né, se tem um juiz, se tem um advogado. E as audiências virtuais, elas podem, muitas das vezes, como o doutor disse aqui, e a gente acompanha também com a nossa equipe jurídica do sindicato, a própria questão da internet, que às vezes não tem acesso, tem dificuldade. Então, tem toda uma relação, e por isso eu quero colocar também o nosso sindicato aqui à disposição, né, naquilo que for possível da gente ajudar nessa parceria, para que a gente mantenha, né, o nosso posto aqui avançado e melhorar ainda mais. E parabenizar aqui também, em nome do Dr. Gustavo, a OAB aqui também, que tem feito esse trabalho aqui junto conosco, com a sociedade. É isso. Obrigada, Pedro. Viu aqui o prefeito Luciano acabou de me avisar que acabou de chegar o prefeito de Laranja da Terra, Josafá. Aí eu queria saber se o senhor, por acaso, quer se manifestar. Obrigada. Obrigada pela sua presença, prefeito. Obrigada. Então, feito todas as manifestações, eu ressalto aqui que as propostas apresentadas, em especial, claro que tem a proposta de manutenção do posto, mas teve a proposta específica do doutor Francisco Calimã com relação à alteração parcial da competência da vara de venda nova. Então, isso também será encaminhado ao setor responsável para análise e depois submetido ao pleno. Ok? Agradeço a presença de todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, que eu não fiz ainda, mas hoje, agora é a última audiência pública, aos servidores do Tribunal Regional do Trabalho, que trabalharam arduamente para que essas audiências públicas pudessem acontecer, desde o contato prévio para conseguir espaço, a análise do local, instalação, aqui nós temos o servidor da TI também. Então, gostaria de citar o nome deles, o Rodrigo, o Vitório, a Francine, o Fábio,
o Márcio, o Guilherme e o Saulo, e agradecer também ao juiz auxiliar da presidência, doutor Fábio. Então, peço uma salva de palmas para eles também. Obrigada pelo apoio e agradeço a presença de cada um dos senhores aqui. Essa manhã foi muito frutífera e podem ter certeza que tudo que aconteceu aqui será levado ao tribunal, ao pleno do tribunal para análise. Muito obrigada, então. Boa tarde, bom dia a todos.